Oi, pessoal. Eu sou a Franciele, CSOps da Sankia. Estou super feliz pelo convite do Matheus de trazer um pouquinho de conteúdo aqui para vocês sobre CSOps, né? Uma área que ainda não é de tão amplo conhecimento das empresas, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda não tem tanto conteúdo, e aí espero poder agregar com vocês a respeito dessa área, desse mercado, né? Então, a necessidade de uma análise de dados e de processos mais criteriosa em grande escala fez do CSOps, né, algo indispensável para identificar gargalos, oportunidades de melhoria e a gente conseguir levar uma maior eficiência das operações. E aí, falando um pouquinho sobre mim, sou formada em Ciências da Computação, sempre amei lidar e trabalhar diretamente com o cliente, então tenho 17 anos de experiência em negócios de tecnologia. Trabalhei na área comercial, na área de implantação. Há 4 anos estou na Sankia, desses 4, 2 anos na área de sucesso do cliente. E a área de CSOps, né, esse desafio me chamou bastante atenção pela riqueza de informações que a gente tem, né, da nossa base, do nosso cliente, e como trabalhar isso de forma estratégica. E aí que hoje nós vamos falar aqui então um pouquinho sobre isso. A nossa agenda, né? Vamos falar aqui sobre a origem do CSOps, quais são os 4 pilares do CSOps e como desenvolvê-los. Quando contratar, como é que a gente percebe a necessidade de ter uma pessoa, uma área de CSOps. Dados, por onde a gente começa, né? Dados são o coração da estratégia de CS. Então, como é que a gente mapeia os dados para entender o comportamento do cliente? E quais são as principais métricas? Né? CS não existe sem métricas. Então, com essas métricas, a gente consegue projetar, mitigar riscos e evoluir oportunidades. E desculpem o clichê, né? A gente sempre ouve isso. O mundo mudou, as pessoas mudaram, os consumidores mudaram, os clientes mudaram, nós mudamos, né? Eu achei super bacana essa analogia aqui da música do Titãs. Se você escrever uma música sobre isso, seria: a gente não quer só serviços, a gente quer uma boa experiência, aprendizados e sucesso, né? Então, como é que a gente vai entregar esse desafio, né, para os nossos clientes? Como é que a gente entrega resultado para o nosso cliente? Como é que a gente faz com que todas as áreas coloquem o cliente no centro, né? A gente vai ter um monte de conteúdo aqui sobre isso. E aí vamos focar aqui dentro de todo esse conteúdo, né, todo esse objetivo principal sobre o CSOps. Então, pessoal, conforme o CS evoluía, percebeu a necessidade de melhorar e padronizar suas práticas, processos e procedimentos, além de estabelecer e acompanhar métricas importantes para o negócio. A diferença é que o CSOps faz isso para toda empresa. É uma área cross, né? Não tem como a gente falar de CS sem entender o comportamento financeiro, sem entender o comportamento de vendas, sem entender como é que a implantação está funcionando. Então, por isso que o CSOps ele é estruturado em 4 pilares. Processos. Todos os processos influenciam como as pessoas estão trabalhando. Então, como estruturar e melhorar processos para entender e atender melhor o cliente, né? Então, na Sankia, a gente foca em como gerar para o time de CS, né, atividades, playbooks, conforme a necessidade de foco de atuação em possíveis riscos, oportunidades, priorização, né, de clientes. E é aí que entra a plataforma SenseData, apoiando nessa priorização, né, através da construção de regras. Isso ajudou muito com que a gente alcançasse escala, né? A Sankia hoje ela tem mais de 40 unidades espalhadas e todas elas atuando aí com sucesso do cliente. O segundo pilar, pessoas, né? O foco é na equipe de CS. Então, a gente foca na equipe de CS para poder ganhar essa escala, olhando todos os dados e informações que a gente tem. Sistemas, porque eles geram dados, e dados que vão gerar os insights para a atuação do CS. Né? Então, a verdadeira importância do papel do CS surgiu quando as organizações de CS tentaram escalar.
E aí, quem ou quando contratar? Vou mudando aqui a imagem conforme preciso que vocês leiam. No geral, não existe uma regra. Por exemplo, dentro da SANC, a gente percebeu a necessidade, né, de ter o CSOps à medida que os processos foram evoluindo, à medida que o time de CS foi crescendo, e a gente precisou focar ali, né, em padronizar a atuação do CS, em ganhar escala, né, para mitigar riscos, oportunidades, trabalhar mais forte o Tech Touch, né, principalmente na base da nossa pirâmide, trabalhar estratégias de segmentação. Então, foi aí que a gente percebeu. Já outras empresas, elas fazem esse momento desde o início, né? A partir do momento que eu tenho ali dados e informações que são coletadas, eu já tenho uma pessoa que vai ser responsável por estruturar e ajudar a equipe nesse ganho de escala. Então, é importante, pessoal, entender que o quanto antes esses dados forem trabalhados, maiores são as chances de identificar comportamento, melhorar a jornada do cliente, fortalecer o relacionamento e alcançar o ROI do cliente, mas do nosso negócio também. E aí, existe um pulo do gato aqui. Essa pessoa necessariamente precisa ser técnica? Ela ser técnica vai ajudar muito, mas não é o principal skill. Essas 4 perguntinhas aqui, essas 5 perguntas, elas podem ajudar a nortear, identificar, né, por onde começar essa contratação ou esse profissional. Esse profissional pode vir do time comercial, esse profissional pode vir do time de serviços, né? Então, elas ajudam a identificar aí quem é que tem esse perfil para atuar como CSOps. Essa pessoa, ela deseja projetar processos que possam escalar o negócio. Elas enxergam de maneira longitudinalmente para resolver o problema, ela tem uma visão mais ampla, né, a respeito do problema para poder sugerir uma solução. Essa pessoa, ela já atuou em funções nas quais transparência direciona decisões estratégicas, né? Dados, tem uma frase que eu gosto bastante que o Matheus fala: dados não contam história, dados fazem história. Então, a gente precisa, né, de transparência da informação para poder atuar. Tem histórico de trabalho produtivo em equipes? Resolvem problemas criando ou melhorando novas operações? Então, esse profissional, pessoal, é um profissional que, de certa forma, né, pode ser o líder de uma área, mas ele sempre vai estar trabalhando ali num perfil de líder. E essa liderança, ela não se trata de demandas e comandos, mas de influência. Então, é uma pessoa ou é uma área que ela vai precisar conversar com todas as outras áreas. É um profissional que vai precisar ter esse poder de influência, não só para conseguir informação, mas também, né, para poder explicar de maneira clara, objetiva, através das análises que essa pessoa entrega, aonde é que a gente quer chegar com esse dado ou com essa informação. E aí, vamos falar aqui então sobre dados. Por onde é que a gente começa? Né? Tomar decisões e promover ações baseadas em dados permite, além de levar melhor experiência, ganhar mais com esse cliente. Sucesso do cliente, pessoal, não é só uma filosofia, né? É uma cultura que tem o cliente como foco e a gente espera que o cliente alcance o resultado dele, mas nós, enquanto empresa, negócio, a gente também espera alcançar o resultado, né? Então, todas as estratégias que norteiam a gente alcançar o resultado do cliente, ela prevê que nós também vamos alcançar esse resultado porque a gente está trabalhando aquilo que é objetivo para ele. Então, se ele está alcançando o resultado dele, em contrapartida eu estou alcançando o meu, porque eu estou conseguindo atender no que ele espera. Né? Então, o sucesso do cliente digital precisa de dados. Métricas de sucesso e retenção de clientes exigem um conjunto de dados correto.
Então, tudo se resume a ter um centro de negócios orientado por dados. Então, a gente precisa manter os objetivos do cliente no centro e demonstrar as métricas de acordo com isso. Então, com os dados, a gente pode entender aspectos importantíssimos, né? O cliente está satisfeito com o nosso produto? Eles estão satisfeitos com a maneira com que a gente comercializa? O seu tempo de resposta é ruim ou é ótimo? Então, para oferecer aos nossos clientes uma experiência incrível e promover o sucesso do cliente, é preciso ter um programa de sucesso do cliente baseado em dados. Então, além disso, o sucesso do cliente permite, o sucesso do cliente baseado em dados permite com que a gente automatize, né, métricas de sucesso do cliente e meça o impacto dos processos de sucesso do cliente. Então, é por isso que é importante entender a jornada, simplificar essa jornada, trabalhar alertas, né, para o time de CS sobre oportunidades e riscos, e a gente conseguir, com tudo isso, ser mais preditivo em relação ao nosso cliente. E aí, para a gente começar essa construção, é preciso entender qual o nível de maturidade em CS. Esse foi um drive nosso dentro da Sankhya, para a gente entender onde a gente estava e aonde nós queríamos chegar, né? Então, compreendendo em que nível a empresa e seus processos estão, é possível desenhar estratégias para alcançar o objetivo de maturidade. Então, no primeiro momento, eu preciso entender se eu estou reativo, né? O que é o reativo? A gente trata todos os clientes da mesma maneira, trata de forma reativa os riscos e oportunidades de expansão. Se a gente está no momento de insights e ações, né? Então você consegue organizar seus clientes e dados, mas ainda não operacionalizou de fato. Num terceiro momento dessa maturidade, a gente está ali no outcomes, que é o proativo. Então, você está gerenciando proativamente o ciclo de vida do cliente e usando dados para conduzir uma abordagem para gerenciar riscos e oportunidades de expansão. E o transformation, que é para a gente aí o preditivo, é quando você consegue otimizar o ciclo de vida em todas as funções e está aproveitando a automação para aumentar a escala e maximizar a visibilidade. Então, esse nível de maturidade, né, que o Gainsight traz, foi o que norteou a Sankhya a entender como é que a gente conseguiria escalar a operação de CS através desses principais drives. E aí, mais do que falar sobre isso, é a gente mostrar como é que a Sankhya evoluiu em CS, né? Então, em 2018, a gente fortaleceu a nossa estratégia aí pós-onboarding, que é o acompanhamento evolutivo, né? Que é uma metodologia que a Sankhya tem para garantir a adoção e engajamento do cliente após a implantação. E aí a gente trabalhava aí como principais métricas a satisfação, a cobertura da base e o churn. Em 2019, a gente trabalhou o desenvolvimento, né? A ampliação dos indicadores de CS. Então, a gente passou a medir tudo que varia em relação ao MRR, né? Então, os ganhos, as perdas, o crescimento de carteira, estruturou a carteira de clientes. Trabalhamos uma primeira versão da segmentação, onde já direcionava o nível de relacionamento. E aí veio a contratação do Sense Data com know-how de operação de CS que ajudou muito a gente a entender melhor o negócio, poder ganhar escala, né, e trabalhar aí as automações que são fundamentais e todas as unidades atuando em CS, né? Então a gente começou a trabalhar todas as unidades aí, aplicando e desenvolvendo, né, todo o negócio de CS. E as principais métricas, em 2019, né, ainda continuaram a satisfação, através de pesquisa NPS, pesquisa CSAT, cobertura da base e churn. E aí, nesse momento, 2018, 2019,
a gente ainda estava num cenário mais reativo. Em 2020 foi quando a gente começou a trabalhar mais insights e ações, né? Então a gente fez a implantação ali do Sense Data em 2019, finalzinho de 2019, em 2020 a gente foi ganhando mais força, mais escala dentro das estratégias de CS. Né? Então, em 2020, a gente começou a trabalhar a satisfação com tracks mensais e fechamento de loop, envolvendo várias áreas para poder entender a resposta do cliente e trabalhar ações para isso. O Health Score, para direcionar as ações na base. A segmentação 2.0, ali em 2019, a gente analisava primeiramente no critério mais de receita, e aqui a gente trouxe mais peso também de relevância para entender, para poder classificar o nosso cliente, nortear a experiência conforme essa classificação. Dados de uso e novos indicadores de CS, então assim, a gente poder trabalhar as informações de dados de uso do cliente foi um diferencial mega estratégico, né, onde a gente conseguiu trabalhar aí réguas de nutrição, réguas de adoção, réguas de engajamento, né, numa escala maior dentro da base para a gente conseguir manter o nosso cliente engajado no uso. E aí trabalhamos novos indicadores de CS, né, o valor do cliente, jornada, resultado CS, que é um painel que a gente consolida todas as informações aí, as principais informações da área, o CAC, o LTV, o Sense Analytics, né, a parte de Analytics aí do Sense que ajudou a construir várias outras consultas muito relevantes para a nossa área. Estruturamos também a máquina de cases, né, a cases, pessoal, é uma estratégia fortíssima de blindagem, né, a gente ter o foco em transformar os nossos clientes em case faz com que, além da gente aumentar a taxa de blindagem da nossa carteira, a gente tenha ali o principal cartão de visita, que é o resultado que o nosso cliente alcançou, né, através da nossa parceria. E a célula de CS nas unidades. Então, a gente hoje, com o fortalecimento da estratégia, a gente tem lideranças focadas em CS. E aí as principais métricas que nós trabalhamos, satisfação, incluímos o Health Score, passamos a analisar o churn, né, dentro da sua variável MRR churn, onde a gente observa todas as perdas, e cases como uma meta, né, a ser alcançada. E esse ano de 2021 foi uma virada de chave dentro da Sankhya, né? Então, depois que a gente conseguiu conquistar essa maturidade, aí a gente trabalhou, estruturou a matriz em CX, então a gente passou a focar em estratégias CX e estratégias CS, né? Que são duas filosofias que se complementam. Não existe um CS se transformando em CX, nem o CX se transformando em CS, né? Então, a gente entendeu como isso funcionaria melhor, e aí dentro da matriz a gente estruturou o CX com foco na satisfação, na voz do cliente, jornada e cultura, né? E consolidação das estratégias de CS. Então, a gente tem um time que é focado no acompanhamento evolutivo, que é a nossa estratégia aí para manter o cliente engajado no pós-onboarding. O CS Ops, que trabalha o Health Score, as ações Tech Touch, informações estratégicas de clientes. Os nossos Partner Success, né, que são o time que acompanha as unidades aí no monitoramento dos clientes, nos ritos de acompanhamento da entrega da estratégia, né? Porque a gente entrega sucesso para o nosso cliente através das nossas unidades. E o Customer Marketing, que vem focado aí no programa de relacionamento, nos materiais e ações para melhorar a experiência da jornada, numa régua de comunicação eficiente, trabalhar ações, relacionamentos e eventos. E aí, por que eu falo que aqui foi o nosso diferencial? Porque aqui a gente conseguiu dar foco em cada uma desses principais direcionadores de CS para a gente conseguir alcançar a escala e entregar resultado para o cliente, aumentar
a visibilidade de toda a nossa empresa, né, e trabalhar a cultura de toda a nossa empresa em cliente como centro. É um desafio. A gente está falando aí de uma empresa de mais de 30 anos de mercado, né? Então, não é algo que você constrói do dia para a noite. Isso realmente é uma escala de maturidade. Então, se vocês estão com esse desafio na empresa de vocês, uma dica que a gente dá é trabalhar essa escala de maturidade aí do Gainsight, entendendo os processos e aonde você quer chegar ali em cada nível. E aí, pessoal, tudo isso só foi possível através dessa construção de dados, de estratégias em cima de dados. Então, o primeiro ponto é conhecer e desenvolver o seu cliente. Defina as informações da carteira. Eu preciso ter de forma consolidada os dados principais, né? O ID desse cliente, o nome, o CNPJ, enfim, dados cadastrais e outros dados além disso. Qual é o status desse contrato? Ele é um cliente que está ativo? A gente sabe que um cliente, ele passa por situações diferentes dentro da nossa empresa. Ele pode estar ativo naquele momento, ele pode, por um momento, estar suspenso, ele está num prazo de carência do contrato. Então, esse status é importantíssimo, inclusive para trabalhar réguas de comunicação. Qual o segmento desse cliente, o quanto ele paga de MRR, o quanto ele investe anualmente, né, em receita recorrente, o quanto ele já investiu no total conosco, aí, porque nós somos uma empresa que, além de trabalhar recorrência, tem serviço agregado. Qual é o porte, né, dessa empresa, quanto tempo tem de casa, todas essas variáveis. Você trabalhar todas essas informações do cliente vai te ajudar numa série de estratégias, né, que vocês vão desenvolver. Dentre elas, o segundo ponto aqui, que é a estruturação da segmentação, né? Então, quando a gente está no momento reativo, a gente trata todos os clientes iguais. E é impossível tratarmos todos os clientes iguais, né? Então, a segmentação, ela vai nortear a experiência apropriada. Qual é o nível de relacionamento e serviço que eu trato determinado grupo de clientes? Que tipo de entrega de nutrição, que tipo de entrega de informação eu faço para determinado grupo? Né? Então, estabeleça quais são os critérios para nortear essa experiência. Por exemplo, dentro da Sankhya, a gente trabalha dois pilares. Critérios de potencial, que a gente olha dados financeiros, e critérios de relevância, que são os critérios que fazem desse cliente uma referência. Então, esses dois critérios ajudam porque a gente trabalhe, né, estratégia e classificação de cliente, e com isso determine aí o nível de relacionamento, o nível de serviço e que tipo de entrega a gente faz de maneira escalável para esse grupo. Em terceiro, desenvolva a operação de CS. Como garantir o sucesso contínuo do cliente após o onboard, né? Então, a gente tem ali o momento da captura do cliente, a gente tem o momento que a gente vai desenvolver, né, esse projeto com o cliente, e depois que a gente entregou o nosso serviço, como é que a gente mantém esse cliente engajado? Como é que a gente mantém esse cliente satisfeito, né? Então, como é que a gente vai trabalhar adoção, expansão, retenção, satisfação ao longo da jornada do cliente? As métricas vão ajudar. E uma coisa importante, pessoal, o lado humano do dado. Então, é muito importante levar em consideração o feeling das pessoas que estão atuando diretamente no cliente, né? Quem acompanha de perto o cliente. Então, a gente precisa ir além dos indicadores, né? Ouça o que diz quem está na trincheira, na linha de frente com o cliente. Compare esse feeling com os dados. É importante levantar hipóteses e refutá-las para compreender o cenário e trabalhar ações preditivas. Então, não ignore o feeling de quem está ali no dia a dia com o cliente. E, por fim, vamos falar aqui das principais métricas. O sucesso, ele é palpável. Então, metrifique o alvo do cliente e estabeleça marcos de sucesso. Metrifique o alvo da sua empresa também. Todos queremos crescer e evoluir o negócio. Melhor ainda se
formos juntos aí nesse desafio. E quando a gente está falando de métricas, a gente trabalha com leading indicators e lagging indicators. E é importante a gente entender essa diferença para trabalhar a perspectiva que cada indicador traz. Então, esses termos, eles se tornaram uma terminologia padrão, né, para medir gestão e desempenho. Mas a distinção entre os dois, às vezes, ela fica um pouco obscura, porque alguns indicadores, eles podem ser indicadores de influência no futuro, como é o Health Score, o NPS, o uso, né, informações de uso, dados de uso, e o churn, e a gente tem aí os lag indicators, que é o que a gente olha no retrovisor. O que aconteceu? Qual foi o resultado disso, né? E aí aqui a gente tem dois indicadores, que ora pode se comportar como leading, ora pode se comportar como lagging, que é o churn e o NPS. E como é que eu identifico isso? O NPS, quando a gente faz a pesquisa, se o cliente está insatisfeito, aquilo aconteceu. Agora, como é que a gente trabalha ele como um indicador de influência no futuro? Fazendo justamente a tratativa desse NPS. Por que o meu cliente está insatisfeito? Quais processos eu preciso melhorar para poder trabalhar um NPS melhor desse cliente? A mesma coisa o churn. Eu perdi uma receita, né? Porque a gente tem aí a identificação também não só do cliente que cancela, mas das perdas que ocorrem por reduções ou bonificações. E como é que eu posso trabalhar melhor para esse meu indicador no próximo mês não ser tão ruim, né? Já o Health Score, ele é um indicador totalmente leading. Eu tenho ali variáveis que vão me ajudar a prever se esse cliente está satisfeito ou não, se ele pode estar satisfeito ou não, se ele pode estar em risco ou não, se eu posso trabalhar oportunidades com ele ou não. A mesma coisa, dados de uso. Eu tenho funcionalidades que são importantes para esse cliente e ele não está utilizando. Esse cliente, como é que está o volume de uso dele? Ele está aumentando? Ele está diminuindo? Né? Então, essas métricas vão ajudar a gerenciar. E a melhor maneira de gerenciar as métricas e mesclar os insights dos indicadores retrospectivos, né, com os indicadores prospectivos é entender essa diferença. Então, o leading vai olhar para resultados e eventos futuros e o lagging vai olhar, né, se o resultado pretendido foi alcançado. Então, imagine que a sua empresa é um carro. O leading está olhando para frente através do para-brisa, né? O que você tem à frente. O lagging está olhando para trás pela janela traseira, né? Está olhando ali no retrovisor o caminho que você já percorreu. E aí a gente, resumindo, fala sobre isso. O leading é sobre você tentar prever o futuro e o lagging diz para você sobre o que realmente aconteceu. E aí, pessoal, a gente tem dentro do CS várias métricas, né? Eu trago aqui todas as que a gente usa, a gente trabalha, e vou destacar algumas aqui para a gente poder finalizar. Então, churn e seus qualitativos, né? Não basta eu identificar quantos clientes cancelaram. Até porque, pessoal, vamos desmistificar. Não existe churn zero. Sempre, por algum motivo, alguém vai sair da base. Seja por uma falha nossa, ou seja por um evento externo. O cliente está com problema financeiro, etc., né? E por isso ele churnou. Por isso eu não posso analisar o churn simplesmente no sentido quantitativo, eu preciso analisar o seu qualitativo. E é onde a gente tem o MRR churn, que a gente identifica, né, não só os cancelamentos, mas as perdas de receita, o Net Revenue Churn, que aí a gente olha as perdas comparadas com os ganhos, para a gente poder entender se o negócio está sendo rentável. Então, isso é importantíssimo. Satisfação, né? Então, assim, inclusive na SANC, esse é o principal drive desse ano para todas as áreas. E aí nós temos aí a pesquisa NPS e nós temos a pesquisa CSAT, onde a gente pesquisa projetos, atendimento do Service Desk, a Universidade da SANC, e a gente compila essas pesquisas e trabalha ações, né, com base no resultado dessas pesquisas.
E essas ações envolvem melhorias tanto nos processos da matriz, né, quanto melhorias nos processos aí das nossas unidades, dos nossos canais, para a gente poder estar cada vez mais melhorando a satisfação. A expansão da base, pessoal, a base expandir é um sinal de saúde, né? Isso significa que a gente tem uma agenda verde com a empresa. Então, observa se nos últimos 6 meses os clientes que cancelaram, eles estavam comprando. Eles estavam fazendo upsell, cross-sell, né? Uma outra coisa que é importantíssima de medir, o sucesso em ações de retenção e reversão. E entender, né? O que deu certo, o que não deu, o que a gente alcançou de resultado. O Health Score, né? Então, o Health Score ele é um mix de métricas importantes para analisarmos o engajamento e o sucesso do cliente com o nosso produto e serviço. Então, é importante que ele seja simples, mas efetivo, né? Então, o principal objetivo da gente trabalhar o Health Score é o quê? Prevenir churn e trabalhar oportunidades, né? É um indicador que aquele ditado de que o feito é melhor que o perfeito é onde ele se encaixa perfeitamente, porque de repente a gente acontece de ter clientes que estão com bom health score, porém estão insatisfeitos com algum processo, né? Ou fizeram alguma reclamação, estão insatisfeitos com determinado, com algo específico, né? Da parceria. Assim como a gente pode ter clientes que estão com health score baixo, que podem apresentar relativa satisfação, mas estão ali com problema, seja de ticket, um volume de chamados em aberto que está alto, ou uma queda de uso. Então, se esse cara tá com health score baixo, é sinal de risco, ainda que ele não esteja ainda gritando em função daquele risco. Então, a gente combina aí diversos KPIs para a gente poder trabalhar o cliente de maneira proativa e preditiva. Outra métrica importantíssima que a gente passou a trabalhar e analisar esse ano é a relação LTV-CAC, que traduz o reflexo financeiro das estratégias de aquisição e retenção de clientes, né? Então, LTV, em quanto tempo esse cliente se paga, né? A gente comemora a entrada do cliente, mas não adianta se a gente não acompanhar o LTV dele. Então, é importantíssimo esse acompanhamento para a gente entender qual é a previsibilidade de sucesso, né, do nosso negócio. Quanto mais eu aumento ali, e o que vai determinar um bom LTV? Principalmente o tempo médio de relacionamento dos nossos clientes, da nossa carteira. Com isso a gente vai entender se a gente tem ali uma carteira de clientes saudável. E hoje, quando a gente fala aí de mercado de investidores, né, uma das principais análises que eles olham é o LTV. E uma outra análise que tem apoiado muito aqui dentro da Sun, que é a análise do custo de servir, que é uma gestão de rentabilidade dos clientes. E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês dos principais. Então, um destaque aí, que eu já falei bastante, é o Health Score, né? Então, dentro da Sun, que a gente trabalha 7 variáveis para esse Health Score. Então, olhamos NPS, olhamos o quanto esse cliente usa, cobertura de carteira, se esse cliente tem uma recorrência de compra, se ele está inadimplente e os tickets que ele tem, a quantidade de tickets aí fora da SLA. Então, esses 7 indicadores nos ajudam a prever se esse cliente está saudável ou não. Além deles, a gente trabalha outros big numbers que também orientam aí nas nossas regras de riscos e oportunidades. Então, eu não olho só quem está fora da SLA, eu olho o volume de chamados que esse cliente está abrindo. E aí, quando a gente olha suporte, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, o cara que não está abrindo suporte é bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Se esse cara não está tendo dúvida, ou não está, se eu não estou conseguindo evoluir com a solução, enfim, né, trazendo novas funcionalidades para ele pode inclusive estar trocando de solução, se tem muito tempo que ele não abre nenhum ticket, né? E se eu tenho um volume de tickets muito alto, essa pessoa que está abrindo o ticket, ela é nova, ela está treinada, a gente precisa entender esse comportamento. E a mesma coisa em relação ao financeiro. A gente entender dentro do grupo que está inadimplente qual é a principal característica. É alguma coisa externa de mercado, é alguma coisa interna a respeito de uma entrega que não está sendo bem feita e por isso o cliente está segurando o pagamento, né?
Então, tudo isso vai nos ajudar a prever churn e risco, né? Trabalhar oportunidades e trilhas nichadas. Então, esses indicadores que nós temos e a informação que nós temos aí de dados de uso nos permitem trabalhar em várias ações Tech Touch, né? Então, a gente entende aí, dentro da base da pirâmide aí de clientes, como é que a gente mantém esse cliente engajado, entregando conteúdo relevante para ele, conforme aquilo que ele precisa utilizar para o segmento dele, né? Quais são as trilhas que a gente trabalha aí para os clientes que a gente tem ali um contato mais high touch, né? O que é mais relevante entregar para esse time. Então, tudo isso, a parceria da Sankhya com a Sense Data permitiu que a gente evoluísse e ganhasse escala. Além disso, a gente padronizar a atuação do time de CS através dos playbooks. Então, isso direciona, inclusive, o esforço do CS, né? Onde é que ele precisa atuar, em quem ele precisa atuar. Então, nós temos regras que identificam clientes que estão em risco, e aí a gente já gera automaticamente um playbook para esse CS poder atuar. Nós identificamos, através de informações de uso e de contrato, empresas que a gente tem oportunidade de evoluir, né? E aí a gente também direciona uma ação do CS que trabalha em conjunto com o nosso gerente de relacionamento para trabalhar ali mais adoção, mais engajamento. Então, todos esses dados, a gente consegue trabalhar as ações de maneira escalável e efetiva. A análise LTV/CAC, então eu trago aqui um resuminho, né? Não adianta eu analisar o LTV sem olhar o CAC. Então, essa razão entre o LTV e o CAC é que me permite entender o quanto o meu negócio está sendo, o quanto as minhas estratégias de aquisição e retenção de clientes estão aumentando aí o meu LTV, né? Então, a gente cruza isso, temos aí um benchmark, uma referência do que é um R saudável e com isso, não só a matriz, mas cada unidade nossa consegue acompanhar essa métrica. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar essa razão LTV/CAC, né? O principal ponto é o aumento da LTV. É muito mais rápido a gente aumentar o LTV do que reduzir o CAC. E aí, como é que a gente aumenta o LTV? Aumento de uso da solução, aumento do ticket médio de mensalidade, aumento das vendas na base, estratégias de retenção de cliente e redução de churn vão resultar no maior LTV. E aí, para trabalhar a redução de CAC, a gente precisa melhorar a taxa de conversão, quantidade de clientes adquiridos no período, para a gente conseguir ter um CAC melhor. Quanto maior o LTV, melhor o R, e isso traduz em um negócio com excelentes perspectivas financeiras. Aí aqui eu trouxe uma visão para vocês verem como é que a gente acompanha. Então, a gente tem um painel que a gente acompanha ali anualmente ou mensalmente, né? O aumento do LTV, o aumento do R, como é que está o nosso payback, como é que está o nosso CAC. Um outro destaque é o custo de servir. Então, com essa análise, a gente consegue avaliar frente à margem do cliente se vale a pena investir em reduções, bonificações, se esse cliente também está sendo rentável. A parceria, pessoal, ela precisa ser boa dos dois lados, né? Então, ela é uma ferramenta que vai permitir tomar essas decisões com base na gestão da rentabilidade do cliente. Então, é um painel que vai nos responder as seguintes perguntas. Qual é o meu gap de custos? Qual a relação dos custos com a receita gerada? Qual é a margem desse cliente? Quando é que ele se paga? É saudável bonificar? Até quando? Em que momento? Né? O quanto esse cliente me consome de atendimento? Então, essa análise ela traz essa perspectiva para nós. E aí, pessoal, para finalizar, quando o seu negócio tiver fãs, você terá chegado ao sucesso, simplesmente porque fãs não podem ser comprados. E a gente só consegue chegar nesse nível quando o cliente percebe que ele está alcançando o resultado dele através da nossa parceria. Então, por isso, usem e abusem dos dados, das informações que vocês têm, trabalhe essa estruturação, desenvolva estratégias que são escaláveis para que vocês consigam aí alcançar o resultado do seu negócio através do resultado do cliente. Muito obrigada, deixo aí o meu link para vocês, estou sempre à disposição aí para a gente poder trocar bastante ideia e figurinha sobre CS e sobre CS Ops.